Fala, nação, bora para mais um vídeo top no nosso canal. Vamos analisar agora o Mauro César, que para mim ele deu uma aula falando sobre o Flamengo que vai enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, o Mengão, que tem aí algumas mudanças, né? Principalmente porque o Flamengo está disputando, né, na nação, a tríplice coroa: Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E eu gostaria desde já de deixar essa pergunta, essa enquete com vocês. O Flamengo tem potencial de conquistar a tríplice coroa nesse ano de 2022? Se você acha que o Flamengo tem esse potencial de conquistar, deixa o seu like no vídeo. Vamos ver quantos likes vamos bater nesse vídeo. Vamos ver se a nação em peso, a torcida do Flamengo em peso, está confiante que esse ano o Flamengo pode sim ganhar a tríplice coroa, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Deixa o seu like aí no vídeo. E também escreva nos comentários de qual cidade, estado ou país você está acompanhando nossos vídeos, pra gente saber aonde tem torcedor da nação dando essa força pro nosso Mengão. Bora reagir a esse vídeo. Crédito já deixa o canal Jovem Pan Esportes, link na descrição como crédito. Mauro César dando uma aula falando do Mengão. E isso tudo é o quê? É vitrine pro jogador. E Mauro César, a gente tem poucos minutos ainda na TV, mas o Lázaro foi vendido, é mais uma grana entrando aí no caixa do Flamengo, cerca de 40 milhões de reais, né? 7 milhões de euros. Já até viajou, né? Já foi lá pra Espanha, já tá lá essa altura, já até desembarcou essa altura do campeonato. Vai jogar no Almeria, que é o time que ganhou a segunda divisão da Espanha. Acho que é uma boa porta de entrada para ele, que não é um jogador de primeira prateleira, para jogar a primeira divisão da Espanha. Que é aquela coisa, você vai jogar a primeira divisão da Espanha, significa o seguinte: ele deve ser camisa 10, inclusive. Sendo titular, você vai jogar no Bernabéu, você vai jogar no Camp Nou, você vai jogar no Wanda Metropolitano, você vai jogar contra o Sevilha lá no Santos Pizjuán, você vai jogar contra o Betis, vai jogar contra o Valência, no Mestalla. É legal, né? Você vai jogar contra times importantes e você tem... Isso tudo é o quê? É vitrine para o jogador. Se você faz boas partidas contra esses times, do Almeria você vai, como diria Lazzaroni, galgar parâmetros e vai para outros times maiores e consegue com isso, de repente, fazer uma carreira internacional. O Lázaro é um jogador que ele era reserva no Flamengo, continuaria reserva, não tinha a menor perspectiva de ser titular do time do Dorival Júnior. Seu melhor momento foi até nessa temporada, que ele teve mais chance de se firmar, foi quando jogava de ala, que era aquele sistema do Paulo Souza, que, aliás, ele nem era utilizado pelos outros treinadores. Era um jogador que tinha um problema, que o Rogério falou disso uma vez na coletiva, e ele tinha razão, de intensidade no jogo, né? Ele precisava participar mais. Tanto que o Renato, que sucedeu o Rogério, nem usava o Lázaro. Nem lembro dele jogando com o Renato, jogou foi muito pouco. E o Paulo Souza o encaixou naquela função, depois ele seguiu jogando mais à frente. Eu acho que foi uma boa venda. Eu não acho que dê para arrumar mais do que essa quantia para um jogador no estágio do Lázaro. Se lá na frente vai valer mais, é outra história. E o Flamengo ficou com 30%, né? Que é uma boa fatia para o futuro. E sobre essa situação, né, que o Mauro estava falando, realmente eu também acho um bom valor pelo Lázaro. Sim, é um dos poucos legados do Paulo Souza, foi o que ele fez com o Lázaro. O Lázaro fez boas partidas como ala, agora nesse Flamengo alternativo ele é um pouquinho mais à frente, entendam, não é exatamente a mesma característica, mas fazendo algumas do Arrascaeta, digamos, do time B muito bem. É um jogador muito bom, muito interessante, só que a gente está com o Mauro César, assim, pelo valor, até o próprio atleta, você vai jogar na primeira divisão espanhola, vai jogar em La Liga, e pelas possibilidades que seriam remotas, pela qualidade e quantidade de opções que agora tem o Dorival Júnior, acho que é um ótimo negócio para todas as partes, inclusive para o Almeria, que vai ter um jogador bastante interessante, muito versátil e com potencial de crescimento como o Lázaro. É impressionante o faturamento, Mauro, do Flamengo com venda de jogadores. Vanderlei também, é bom falar sobre isso. O Flamengo, ele ultrapassa a marca de R$1 bilhão em receita com saída de jogadores desde 2019. A negociação do Lázaro, né, faz o clube se aproximar dos 130 milhões em 2022. E olha aqui, algumas das negociações. 2019, Paquetá, 158,5 milhões de reais. Léo Duarte, 45,3 milhões de reais. Cuejar, 36 milhões de reais. Jean Lucas, 36 milhões e meio de reais. Henrique Dourado, 24 milhões de reais. Uribe, 5 milhões e meio. Trauco, 2 milhões e meio. Aí tem vários aqui. Aí você tem Reinier, 192 milhões de reais. Pablo Mari, 64 milhões de reais. E aí, pegando os principais, a gente vai Gerson,
130 milhões. Rodrigo Muniz, 51 milhões. Aqui, ó. Michael, 43 milhões de reais. William Arão, 19 milhões de reais. Então, você vê como o Flamengo tá ganhando dinheiro com venda de jogador. É uma... E tá na conta o Vinícius Júnior aí, claro, porque foi ótimo. Que foi um pouco antes. Né? Que foi 40 milhões de euros, né, Mauro? 45 milhões de euros. Faça as contas, né? Isso é exemplo de gestão também? A forma como o Flamengo consegue vender jogadores e repor as posições, porque a gente sempre fala, não pode vender. Só que tem que vender, mas traz jogadores de alto nível também, né? A venda de jogadores jovens viabiliza a contratação de jogadores, muitos jogadores mais prontos, né? Eu acho que isso reflete também o investimento que foi feito na base, desde a gestão anterior, né? Na estrutura do Flamengo na base. E também o time jogando bem, os jogadores se valorizam, automaticamente são mais bem vendidos, né? Tem isso. Falamos aqui do Igor Gomes. Hoje, o torcedor de São Paulo vai pensar, não vale 1 centavo. Mas ele sai do São Paulo, vai para um outro clube e o time está jogando bem, ele cumpre bem o seu papel, o valor dele sobe. Aí o cara fala, nossa, o Igor Gomes não valia nada. É assim que funciona. Então, todos esses jogadores aí, em algum momento, atuaram em equipes que estavam fazendo ali um bom futebol, praticando bom futebol e se valorizaram, né? Tem algumas situações aí... O Casimiro era muito criticado. Exato. O caso do Casimiro é um clássico, né? E aí tem algumas situações também que o Flamengo teve até um pouco de sorte. O caso do Paquetá. O Paquetá não tinha passagem pela seleção brasileira, não ganhou nada pelo Flamengo. E, de repente, o Leonardo estava no Milan ainda, e o Leonardo queria o Paquetá. E o Neymar, na época, tudo que o Neymar falava era quase que ordem no PSG. Ele era novo ainda lá, tinha acabado de chegar, não tinha desgaste. E ele queria o Paquetá também. E aí, de repente, o Milan e o PSG queriam o Paquetá. E aí o preço foi subindo, chegou a 35 milhões de euros. E ele não tinha esse valor de mercado na época. Hoje, sim, vale 60, foi contratado por 60, né? Lá pelo West Ham. Porque ele está na seleção brasileira, ele já foi para o Milan, do Milan foi para o Lyon, saiu-se bem jogando pelo time francês, evoluiu como jogador, né, e tal, mas em 2018 ele não tinha... Em 2018 teve uma bobagem que a diretoria antiga fez, que foi fechar esse negócio e anunciar antes do final do campeonato. Podia guardar isso, né, olha, tudo bem, tudo acertado aqui, entre nós, mas deixa acabar a temporada, né, que aí ele teve até uma queda de rendimento e muitos torcedores achavam que isso era por conta da negociação. Não sei se era, mas houve isso, né, ele de fato Mauro, caiu um pouco eu vou na te reta interromper final. rapidinho. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, explicando pra galera da rádio, falando sobre essa situação do Flamengo, que desde 2019, só com venda de jogadores, já ultrapassou R$1 bilhão, agora com essa situação do Lázaro. Mauro. Então, assim, só para concluir, né, eu acho que isso passa muito assim, o time jogando bem, o jogador se valoriza. E o contrário também vale, né? O time tá mal, o jogador fica embaixo e tal, e de repente o cara tem potencial para mais. E esse levantamento que foi feito pelo site Globo Esporte, né, pelo Caio Mota, repórter, eu acho que é uma matéria da série De Onde Vem o Dinheiro, né? Que é uma coisa que vira e mexe pergunta. De onde vem o dinheiro? É só fazer as contas. É fazer as contas. Olha lá no site do Flamengo, tem um negócio lá assim, flamengo.com.br/transparência. Lá tem uma porrada de relatórios financeiros, balanços, balancetes, o diabo. Se tiver paciência, o mínimo de capacidade intelectual, o cara entra ali, lê e vê de onde vem o dinheiro. Porque o grande problema também é esse, né? As pessoas ficam assim, de onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Procura saber e questione o seu clube. Por que o seu clube de coração, se você não for Flamengo ou Palmeiras, para citar o exemplo dos dois principais desse quesito, não faz o mesmo caminho? Entendeu? Porque muitos clubes têm potencial para isso. Né? Hoje, inclusive, estou vendo aqui agora, já surgiu uma história do Lucas Moura do São Paulo. É impressionante como surge contratação de peso, que é um jogador importante, na crise. Isso desde os anos 50, acho que é assim, ou 40. 1850. É impressionante, cara. Esse é um modus operandi de cartola, assim, muito antigo. E até hoje tem isso, gente. Se do nada, né? São Paulo ontem tomou uma tabancada. Aí hoje, o Lucas Moura pode vir... De repente não dá em nada, mas né, cria uma falsa sensação assim do torcedor, poxa, quem sabe, né? Ele veio nos ajudar aqui, o cara tá lá fora. E o menos atento esqueceu de ler na informação que isso pode acontecer em 2023. Porque se não tiver... Por exemplo, eu sou torcedor da torcida organizada, eu não sou muito atento, ainda estou tocado pela irritação das últimas horas. Ele vai desembarcar no final de semana. Sim, já está chegando. Já está chegando. Já está embarcando agora. A possibilidade de
2023 e dependendo do que acontecer... Do mercado, né? Porque ele pode sair de graça, entre aspas, de graça, mas o salário será possível pagar igual. Quer dizer, é aquele negócio, é o chamado chute. Eu não estou dizendo que a matéria chutou, eu só estou dizendo que sempre acontece isso, e também não é com relação ao São Paulo, sempre acontece. Cavani, né? Cavani, Suárez, Lewandowski, os caras falaram Lewandowski. É verdade ou não é? E tem muita gente que consegue acreditar nisso, quer dizer, é realmente um negócio incrível. Mas com relação só a esse número, a gente falou já há algum tempo que o Flamengo está faturando 1 bilhão mais do que a CBF. Quer dizer, é um clube brasileiro que fatura mais que a CBF. Mas é claro, a CBF tem que faturar mais. Sim, a CBF não gasta nada. Ela não gasta nada, ela gasta na estrutura dela, lá no prédio dela, e não gasta... Ela não paga multa rescisória do jogador, não paga, não tem folha de pagamento do jogador. Ela tem despesa. Paga algumas federações, para dizer todas, tem despesa para as federações e até, tem uma série de coisas. Muita gente fala, mas ela paga arbitragem. Arbitragem, quem paga são os clubes, só para ficar claro isso. Na Série A, quem paga são os clubes. Por isso que o clube fica pé da vida com o árbitro, porque além de ele se sentir prejudicado, ele ainda paga pelo brilhante trabalho. Quer dizer, ele fica irritadíssimo, né? Tem hora que dá vontade de xingar mesmo. Mas é isso. Então, fatura muito o Flamengo. E quando ele gasta, tem dinheiro para comprar, é muito legal. Até porque está pagando, tem dívidas. Mas está pagando porque tem dinheiro para pagar. Então, tem dinheiro o Flamengo. O Palmeiras a mesma coisa. Os outros todos vivem numa situação de aperto. Eu não falei que estão todos endividados. Não é isso. Não é isso. Mas uma situação de aperto. Mas, Vanderlei, fica até mais viável você negociar melhor jogador quando você tem estabilidade financeira. Claro. Então, por exemplo, o Lázaro, até eu dei essa informação na terça-feira, o Almeria ofereceu 5 milhões de euros. E mais 2 em bônus se atingisse meta. O Flamengo falou, não quero mais. Como o Flamengo fez com o Pedro em relação ao Palmeiras. Antes aconteceu do West Ham tentar contratar o Lázaro, 5 milhões de libras, né? Que daria um pouco mais aí do que os 5 milhões de euros, claro, pelo câmbio. Não, 5 eu não quero 10. O West Ham não subiu. Depois o West Ham chegou a sondar o Flamengo por um empréstimo, claro que não rolou. Não, empréstimo não quero, você quer pagar 5, eu não quero vender, vou te emprestar o jogador. Aí apareceu a Almeria, ofereceu 5. Se o Flamengo tivesse com o Pires na mão, onde que eu assino? Mas como tem condições de falar, não quero mais. Aí os caras, tá bom, então faz o seguinte, ao invés de ser por meta, a gente já paga os 7. Então, fechado o negócio, 30% fica para o clube para um eventual... Se ele se destacar amanhã, se ele vale, sei lá, 20 milhões de euros, o Flamengo ganha 6. 7 com 6, 13. Então, numa estimativa otimista, esse jogador pode render 13 milhões, que é o preço do Cebolinha, aproximadamente. Agora, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, que era o seu principal jogador naquele momento, precisava de grana, por 9 milhões de euros para o Betis. A torcida ficou furiosa, claro, porque ele vale mais, ele se segura mais, mas o Fluminense não tem condição. O Fluminense, quando vê os 9 milhões, fala, eu preciso desse dinheiro, que eu tenho que pagar uma série de coisas que eu não consigo pagar. Então, esse é um outro ponto. O Palmeiras pode dizer não, o Flamengo pode dizer não, outros clubes não têm condições. Ter estabilidade financeira é fundamental. E isso não vai mudar, gente. É só olhar o futebol europeu. Quem dá as cartas são os times que têm mais solidez financeira, condições de contratar, condições de manter seus jogadores. E o núcleo, inclusive, de favoritos em Champions League, você vê que ele diminui. A gente não fala mais de outro. Times italianos não concorrem. É azarão. Qualquer um. Inter, Juventus, Milan, é azarão. Times holandeses muito menos, a coisa está muito concentrada. E aqui no Brasil, na América do Sul está acontecendo parecido, aqui na América do Sul. Especialmente com o Palmeiras e o Flamengo. E o próprio Atlético, dentro do seu tamanho, que é o menor, de potencial de arrecadação menor, está lá na semifinal. E também tem um padrão ali de organização que foge da vala comum do futebol aqui do Brasil. Uma proposta, digamos assim, fora da curva no futebol brasileiro aconteceu recentemente envolvendo exatamente o Palmeiras e o Flamengo. Quando o Palmeiras teve a força de oferecer 20 milhões, né, pelo Pedro, tá certo? Dentro da realidade do país, foi uma oferta importante. Não, absurda. Né? Uma oferta importante. Absurda mesmo. Mais um jogador. E o Flamengo não aceitando. Absurdamente podendo não aceitar. Podendo não aceitar. Até para não reforçar então, esse foi um caso na nossa escala, na escala do nosso quadrado. Foi uma coisa fora da curva. Fora disso, não tem. Se o Pedro ainda jogasse no Fluminense, né, que o vendeu para a Fiorentina, depois o Flamengo comprou. Teria ido. Ele teria ido por Teria ido por 12.
Podia ser. 12 milhões de euros até. Fosse, por exemplo, São Paulo e Corinthians por conta da rivalidade, foi um negócio da associação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Santos vendeu pro Flamengo para não vender pro Palmeiras. Que eu acho corretíssimo. Como eles acham corretíssimo o Flamengo ter bancado o Pedro para não reforçar um rival direto. Sim, eu sou muito favorável a isso. Não é só a questão financeira esportiva, até mesmo de mentalidade. Aquela coisa, não vou dar. Mais ou menos eu acabei de citar um pouco o que aconteceu em 89, aquela troca Neto por Ribamar e também Dida Denis, é muito complexa se fazer. Por isso que aquilo que o Francisco Horta fez de 75 até 77, não só ele, os troca-trocas, por favor, da época, tal, entenda outra coisa, Vampeta, não comente a respeito. Era muito legal, embora praticamente só o Fluminense que montou aquela baita máquina dava certo. É isso aí, nação. Então, impressionante aí o time do Flamengo faturando mais de 1 bilhão. E nós temos aqui as notícias aqui do Mengão referente à possível escalação do Flamengo contra o Ceará. O Dorival Júnior indica que o time titular do Flamengo que vai pegar o Ceará, deve conter aí os jogadores. O Santos, Varela pode estrear, hein? Pode ser uma boa estreia aí do lateral que o Flamengo contratou. Então, Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton, Pulgar, Diego, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e Gabigol. Esse deve ser o possível Flamengo que vai enfrentar o Ceará. Então vou repetir novamente para vocês entenderem. Goleiro Santos, lateral Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton, Pulgar, Diego, Vitor Hugo, Cebolinha, Marinho e Gabigol. Essa deve ser a possível escalação do Flamengo para enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Deixe seu like no vídeo, nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.